que um orixá, propriamente dito, só pode ser assim classificado se um ser desse universo vizinho atravessou um portal, veio para cá, morreu aqui, o espírito dele sai e nasce como humano, morre como humano, aí depois disso é que esse espírito se torna um orixá. Esses orixás aqui são os originais. Eles têm como estado mental um nível de consciência, lucidez diferente dos humanos, é algo anterior. Caberia à nossa condição de humanos pensantes desenvolver uma estratégia para ajudá-los, para, entre aspas, evitar o confronto, evitar a disputa, porque os orixás não são um tipo de ser exatamente nos mesmos termos em que esses seres de plasma são. Então quer dizer que estes seres do universo vizinho podem invadir corpos humanos já encarnados? Sim, mas não é uma questão geral. Tem muito boi na linha. Muito boi na linha. Muito, né? Nesse momento nós estamos vivendo nada confiável. No 666, Jeanval, qual a sua opinião sobre este número? O número da sorte. A Fabi Soares, ela quer saber, segundo a sua visão, quem que são os mestres ascensionados da Fraternidade Branca? Eles seriam esses mesmos seres de extra-universos, de plasma, que viriam para cá? Qual que seria a sua visão? Não penso. Mestres ascensionados. Quando a heroína, que precisa ainda ser mais reconhecida, Blavatsky, Helena Pretovna Blavatsky, gerou aquilo que mais tarde viria a ser conhecido como a teosofia, nos seus desdobramentos teosóficos, terminou surgindo isso que nós estamos chamando, ou que as pessoas chamam de Fraternidade Branca, tem assento nos chamados mestres ascensos de crenças e de certezas que surgiram em torno dessa organização que surgiu em torno do legado de Blavatsky. Mas sim, penso que sei que esses seres existem, mas são seres de condição espiritual humanizada, nada tendo a ver com esses seres desse universo vizinho ou quaisquer outros de outros níveis. São espíritos extremamente evoluídos que têm experiências em outros níveis da existência eterna, mas nada teria a ver com essas figuras desse universo vizinho, penso eu. Elan, existem mensageiros akáshicos, seres responsáveis por anotar os registros akáshicos de tudo que fazemos ou decidimos? Pergunto, porque um dia entrei em contato com um ser desses e ele se assustou, porque nunca ninguém tinha o visto. Será que foi alguma maluquice minha? Ela pergunta. Não necessariamente, mas assim, Charron é um físico nuclear francês que nos anos 70 do século passado descobriu o quê? Que o elétron tem memória. Desde que essa percepção científica surgiu, percebe-se então que os tais registros akáshicos ou acásicos, assim chamados na cultura sânscrita do Vedismo, né, corresponde exatamente à memória que os elétrons capturam tudo neles. Eu mesmo lancei um livro chamado Rebelião dos Elétrons, mostrando exatamente um problema de saturação no âmbito dessa memória, não por nada científico, porque eu não sou cientista, ainda que meu pensamento vagueie na forma do método científico em torno dos assuntos que eu procuro estudar. Mas uma fofoca espiritual, que os elétrons não aguentam mais memorizar sofrimento. Como bem diz Schopenhauer, a agonia, a dor da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Então os elétrons não aguentam mais registrar a dor de quem sofre nesse universo. Eles meio que se rebelaram, mas isso é uma outra história. Mas então os registros akáshicos ou acásicos seriam simplesmente aquilo que os elétrons automaticamente fazem de absolutamente tudo que ocorre no entrelaçamento quântico dos elétrons. Ponto. Não é que existe uma inteligência promovendo o registro de tudo que acontece no entrelaçamento quântico. É que isso já é uma condição natural do elétron. Porém, eu imagino saber que existem sim seres de diversos níveis que tentam aprender a fazer a leitura dos registros akáshicos, não diretamente dos elétrons ainda, mas dos genomas das espécies que os elétrons que compõem os elementos químicos, que passam a compor as moléculas que compõem os genomas de cada espécie. Esses genomas guardam nos seus códons ou nos seus genes as informações que os elétrons trazem, só que de forma que seria respectivamente associada à condição de tirocínio, de instinto de cada espécie. Então existem seres que, através do genoma de ratos, insetos, pulgas, germes, bactérias que têm o seu código genético, eles tentam entender o que está escrito ou registrado nos elétrons por meio dos genomas dessas espécies. Se um desses seres, a nossa irmã aí terminou entrando em algum contato quando estavam fazendo visita a algum campo mórfico de alguma espécie, então assim eu não me surpreenderia muito não. E quanto aos demiurgos e os arcontes, eles trabalham baixando a nossa vibração
ou nossos gatilhos para se alimentarem das nossas emoções do medo e do sofrimento. Eles controlam essa matrix. Os nossos conflitos são resultados das suas intervenções dos demiurgos e dos arcontes? Infelizmente, a pergunta está muito bem posta. É exatamente isso. Mas quem são esses caras? Essa turma desse universo vizinho. Em outra roupagem, como as milhares de roupagens. Isso, o nome arconte é só uma expressão grega para essas figuras que se sentem donos das locas, ou dos genos, ou dos éons, ou seja, das moradas desse universo vizinho. Então, infelizmente, todos os pressupostos colocados na pergunta são corretos e eles tentam fazer isso, sim, e continuam. Tá, a gente está falando muito destes seres extra-universos, né, esses extradimensionais. E os extraterrestres, os típicos Greys que a gente conhece, que o cinema explora, ou as outras raças, os pleiadianos, arcturianos. O que você tem a dizer sobre a invasão destes seres físicos, biológicos, deste universo, mas que habitam outros planetas? A Greys dos dois universos. Tá? Ah, tá. Os seres que a gente chama de Greys, que vêm dos dois universos. Ambos são meio que neutros, tá? Porque são figuras que muitas vezes são produzidas por outras raças para que delas se aproveitem. Ou seja, muitos Greys são criaturas, ferramentas de outras raças que os criaram para espalhá-los pelo universo afora, com vistas à dominação, com vistas à ocupação de espaço. Mas eu, particularmente, conheço uma raça de Greys, de Epsilon Eridani, que são figuras formidáveis, são amorosos, não têm o mesmo padrão de racionalidade que nós temos, mas no nível em que têm, são amorosos. Então, assim, há todo tipo de situação existencial. Os Anunnakis são seres desse nosso universo. Intelectualmente, os Anunnakis eram superiores a nós. Não sei se ainda são. Mas eles não têm a mesma razão filosófica, a mesma lucidez e tirocínio que nós temos. Porque na lógica deles, avô transa com neto, pai transa com neta para ainda gerar filhos cujo sangue azul, que neles define a questão monástica e monárquica. Ou seja, existem seres extraterrestres, biológicos, como os Anunnakis, que têm uma inteligência formidável, mas que têm um modo de pensar, uma natureza psíquica que eu considero inferior à dos humanos. Já os sirianos, assim eu os chamo, que são seres anfíbios, mas muita gente chama de siriano outro tipo de ser. É os então aí depende do que cada um chamar. Esses seres são amorosos, são ingênuos, ou seja, há de tudo. Mas se você me perguntar, Rogério, nas suas informações, qual a raça desse nosso universo, ou quais as raças desse universo mais presentes, ou seja, que tipo de ser existe em maior abundância no nosso universo? A resposta é complicada, mas é insetoide. Os Greys não chegam nem perto. Só que essa turma é mantida, o ser chamado Sofia, ou Rockman, o tal Cristo cósmico, referido nas tradições esotéricas, que seria o ser criado pela Trimurti do universo vizinho, como sendo preposto deles nesse universo. Então esse Sofia seria o suzerano desse universo. É o ser que semeou Maria e gerou Jesus. Esse ser, ele mantém essas raças insetoides muito distantes da Terra. As outras ou passam, porque essas outras são mais de piratas. Eles não fazem o mal, mas do jeito que nós humanos tratamos uns aos outros e tratamos a natureza, eles se permitem vir aqui abduzir vaca, ser humano, pelo modo... Ou seja, há de tudo aqui. Mas a notícia horrível é essa. Qual? Só nós humanos produzimos ódio. Nenhum desses seres desse universo biológico no qual nós existimos, nenhum ser desse universo extrafísico vizinho, em nenhum lugar, segundo as fofocas do circuito que eu participo, existe o ódio. Todos eles fazem o que fazem, se movimentam por necessidades, do jeito que um leão mata alguém para comer, não por maldade, o genoma, quem fez o leão que tem responsabilidade sobre aquilo. Mas nós, humanos, somos a única raça que desbloqueou Eva quando tomou uma boia ayahuasca ou cannabis, ou seja lá o que ela tomou, não foi maçã que ela comeu. Ela tomou alguma coisa que desbloqueou certos lacres e travas que faziam com que o ser humano fosse meio abestalhado. Eva foi alguém que rompeu isso. Nós, humanos, desde que Eva conseguiu essa independência desprogramada, desde que Eva provocou essa descontinuidade, nós somos os únicos com consciência. E mesmo com consciência, nós produzimos bestialidades piores do que qualquer monstro, mas também podemos agir da forma mais bela que ninguém nesse universo nem no vizinho consegue. Então nós humanos podemos ser o que o espectro da vida permite, e o eu humano é
o eu organizador desse processo. Ah, não, Deus me carrega no colo. Ele pode até carregar você no colo, mas é o seu eu que tem que apontar ou direcionar a plenitude do seu ser nesse ou naquele sentido, ser mais animalizado, ser mais espiritualizado. Então, nesse universo não tem ninguém ruim. Tem muita civilização com o ser alfa e o resto obedece, o que é horrível. Porque uma civilização assim não paga salário, não tem discussão democrática, um manda, o resto obedece. Então eles produzem muito rapidamente tecnologias que de repente invadem a galáxia. Mas a sensibilidade desses seres, comparada com a dos humanos, deixa muito a desejar. Não tem emoções. Essa é a maior quantidade de civilizações que existem no nosso universo. Depois disso, ainda tem outra, depois disso é que chegam os tais Greys que a gente fala. Esses pequenininhos, aí é uma infinidade de seres. Nós estamos falando aqui de milhares de tipos de seres diferentes. Na verdade, são milhões. Então, assim, o cérebro humano não dá conta disso. Em 1979, quando eu era presidente do Centro de Pesquisas e Estudos Ufológicos do Rio Grande do Norte, que era eu sozinho com meu fusquinha branco, eu gastei a minha grana para ir a Brasília assistir o primeiro Congresso Mundial de Ufologia que existiu aqui no Brasil. E eu me lembro que nesse congresso tinha um painel de um... Quando na polícia alguém faz o retrato falado de alguém, então um policial tenta produzir o rosto do assassino, um técnico, eu não me lembro agora de que forças armadas, não sei se era alemã, russa ou dos Estados Unidos, alguém que estudava isso, trouxe 92 caras ou faces ou tipos de seres diferentes que até o ano de 1978 ou 77, os grupos que investigavam a casuística ufológica na Terra tinham descrições, então esse cara produziu o retrato falado de seres que visitavam a Terra, mas que tinham sido descritos, cada um deles, por diversas pessoas em lugares diferentes da Terra. Então já nessa época, nesse trabalho modesto, tinha mais de 90 tipos. Mas são milhares, são milhões. Pouca gente sabe sobre isso. Arcturianos, reptilianos, zeta-reticulanos, todos esses nomes... A gente fala de 5, 6 Todos esses nomes são bem-vindos a essa tentativa de compreensão. Mas carimbar com exatidão quem é quem, o que é, como é... Nós estamos no marco zero, ninguém sabe nada. Só depois que a reintegração da Terra ao convívio cósmico, com ou sem uma invasão decretada, só depois as gerações futuras humanas é que vão saber disso com mais tranquilidade. A nossa só vai tomar os primeiros sustos desse processo, mas nós vamos ver, sim, os primeiros passos desse processo. Então, com as tragédias que estão ocorrendo na Terra, o que esses seres do outro universo pretendem conseguir por aqui? Pode ser que eles só consigam chegar depois de uma tragédia generalizada que destrua a humanidade? Infelizmente, mas assim, esses seres eles não são maus. Eles são só proto-racionais, ou seja, eles têm como estado mental um nível de consciência, lucidez diferente dos humanos, é algo anterior. Aos nossos olhos é como se eles fossem um pouco dementados. Então esses seres, eles não se movem com a lógica que nós humanos temos, eles se movem com a lógica deles. Claro. E a lógica deles, no momento, é esse universo onde nós estamos está acabando, ou seja, Aloka é uma expressão sânscrita que significa morada. Na linguagem grega isso é o mesmo que geno ou éon. Então esses seres pensam assim, eu moro aqui no Olimpo, o Olimpo está desabando, eu não tenho outra morada para ir. E não, mas estão dizendo que tudo aqui vai desabar, então só resta ir para esse universo vizinho que antes tinha portais abertos e agora não tem. Essa turma corre para cima dos lugares onde os portais antigos. Então, infelizmente, eles se movimentam nesse sentido. Em tese, se nós humanos levássemos isso a sério, nós desenvolveríamos, ou caberia à nossa condição de humanos pensantes, desenvolver uma estratégia para ajudá-los. Para, entre aspas, evitar o confronto, evitar a disputa, porque tudo que eles estão atrás é de um lugar para viver. É como se nós aqui, humanos, um belo dia, soubéssemos que isso aqui vai acabar e a gente sai em naves feito loucos aí tentando um lugar para existir. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, o assunto é dramático. As mitologias falam disso há muito tempo. Tá, várias outras perguntas relacionadas a seres que seriam positivos, do bem, seres malignos, mas eu acho que você respondeu, porque eles não são nem bons nem maus. Essa turma desse universo vizinho não é nem boa nem má. A turma do nosso universo também não é nem boa nem má. A péssima notícia
é porque parece que só nós humanos e algumas poucas raças que existem nesse universo biológico é que temos condições de saber medir o que diabos significa ser bom ou mal. Mas a pergunta que a gente deveria fazer a nós mesmos é: será que nós humanos sabemos disso? Porque se nós sabemos, por que é que diabos somos tão, entre aspas, abaixo da crítica nas nossas relações interpessoais, né? Ah, o humano é bonzinho. Bonzinho, vírgula. Se a gente chegar num planeta aí qualquer, a gente vai querer dominar, vai querer... Então, assim, será que é por aí? Talvez nós estejamos dentro do seio de um problema universal e talvez esse universo exista para encontrar soluções exatamente para essa questão do que nós chamamos ser bom ou ser mal. Até lá, a aventura é total. Estão perguntando aqui no nosso grupo secreto sobre como que a gente faz para nos proteger desta invasão, para não afetar nem mentalmente, nem fisicamente. O que dá para fazer para se proteger? Fisicamente não há muita coisa a ser feito, só rezar mesmo para quem gosta de rezar. Mas em termos de autogestão, de autoproteção, de invasão psíquica, de aproximação indevida de seres em nível astral, de seres ou espíritos obsessores, é a velha norma de sempre. Quando você acende a luz da sua alma, quando você vibra de tal forma que o seu corpo pulsa eletromagneticamente falando a fragrância do seu ser, das sensações que você sente e solta para o universo, só tem essa defesa, não tem outra. Não tem coisa que a gente compre numa farmácia, não tem passe que alguém dê que nos livre disso. Um passe pode nos ajudar um dia, mas logo os efeitos passam. Então, assim, ou nós aprendemos a acender a luz da nossa própria consciência, do nosso próprio caráter, da nossa própria condição amorosa mamífera que carregamos, ou nos tornamos seres, como Sai Baba ensinou, que conseguem viver no âmbito de uma plenitude vibratória. O que é uma plenitude vibratória? É você se manter plenamente alinhado, ou seja, os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, suas palavras, suas emoções, seus sentimentos, suas atitudes. É quando você converge para um modo de viver em que a sua fragrância, ela responde, ela é um retrato vibratório disso. Nesse ponto, quando isso é luminoso, quando isso tem substância no campo da integridade do caráter e ou da fé religiosa nobre, tá certo? Esse ser humano, ele tem defesas pessoais. Quando ele não tem, amigos espirituais passam 1, 2, 3 anos de mãos dadas em torno dele, ajudando, mas em algum momento esses amigos espirituais vão ter que fazer alguma coisa. Então, em algum momento, o ser humano tem que se assumir como sendo gestor de si mesmo. Não, mas Deus cuida de mim. Bem, é um modo de pensar, mas caso Deus não cuide, se você só vai descobrir na hora que o problema já estiver feito, paciência. O grande panteão de deuses das diversas mitologias, então, seriam estes seres extrafísicos deste outro universo. Tudo indica. Então, por exemplo, os orixás seriam múltiplos seres extrafísicos que foram reconhecidos e plasmados, entendidos como entidades e seres divinos, é isso? Só que os orixás é algo que ninguém na Terra ainda entende, porque os orixás não são um tipo de ser exatamente nos mesmos termos em que esses seres de plasma são. Foi uma tentativa deles de produzir um ser ainda mais especial, mas qual é o segredo que ninguém sabe? Misturado entre a genética deles e a genética humana. Tanto é que um orixá, propriamente dito, só pode ser assim classificado se um ser desse universo vizinho atravessou um portal, veio para cá, morreu aqui, o espírito dele sai e nasce como humano, morre como humano, aí depois disso é que esse espírito se torna um orixá. Esse processo aqui, ninguém, não há livro, ou seja, é uma coisa... Então, assim, orixás é um tipo de ser de plasma, trabalhado em certos cadinhos de um tipo de uma alquimia, que passa por uma vida humana para poder absorver os protocolos que só o genoma humano tem para que aquele ser se torne um orixá. Isso não quer dizer que todos os seres hoje em dia chamados de orixás, nos núcleos de Umbanda, de Quimbanda, Candomblé, sejam de fato esse tipo de orixá ao qual estou me referindo, tá? Esses orixás aqui são os originais, os que foram desdobramentos dos 16 imolés que chegaram aqui com Orunmilá para a semeadura dos corpos de Ifá, que é uma espécie de revelação que continha os 256 caminhos profetizáveis de Orunmilá. No dia que a humanidade entendeu o que significa isso, que
eu estou aqui dizendo. Muitos portais se abrirão no nosso entendimento. Mas até lá, não há entendimento possível de ser acrescentado ao que já se pensa. Por quê? Porque a crença umbandista, a crença do candomblé, não deixam que o aprofundamento desse assunto possa ser promovido, porque talvez não assinem embaixo certos hábitos que, ao ser transplantado da África via diáspora dos iorubás para o Brasil e para Cuba, algumas práticas terminaram assumindo. Então, hoje, os donos da Umbanda, os donos do Candomblé, os donos da Quimbanda têm dificuldades de explicar direito o que significa a doutrina dos orixás, a doutrina de Orumilá e dos seus babalaôs, que são estágios distintos de um mesmo processo. Então quer dizer que estes seres do universo vizinho podem invadir corpos humanos já encarnados? Ou seja, a gente está falando dessa invasão da mente. Infelizmente, Carol, alguns eles podem. Porém, isso só acontece se esses corpos já encarnados não tiverem algum tipo de autodefesa vibratória. O que é autodefesa vibratória? Se alguém é dono da sua sensação pessoal, e eu sou, então assim, por exemplo, o Mentalma que eu criei foi um método que eu criei para mim mesmo, para que logo pela manhã, quando esse corpo acorda, eu já, através da respiração, crio a minha sensação de gestão de mim mesmo e vou para o dia reiniciando várias vezes essa sensação. À noite me cobro. Fiz, tentei ser digno, blá, blá, blá. Ou seja, quando a sensação que um ser humano sente está ancorada em princípios e propósitos de ordem minimamente elevada ou superior, a energia que o corpo desse ser humano emana cria um campo protetor de vários metros que aí ninguém mexe com você. É impossível. Ou então alguém que vive seriamente, honestamente a sua religião, a sua fé religiosa, e ora, e é alguém que tenta manter sua vida com alguma dignidade, uma pessoa assim também ninguém consegue chegar perto. Mas infelizmente, muitos humanos têm sensações desencontradas ao longo do dia. Varia bastante o teor dessas sensações. Então, pessoas que não conseguem ter uma espécie de energia vibratória ao seu redor, que crie um campo protetor, infelizmente essas pessoas podem ser invadidas nesse sentido que estamos falando, mas retirando essa questão, essas pessoas já são normalmente vítimas de espíritos obsessores, brincalhões e de outras presepadas que infelizmente existem no mundo espiritual mais primitivo. Então, Carol, sim, mas não é uma questão geral. São algumas pessoas só que, infelizmente, estão sofrendo esse tipo de invasão. Ainda é um percentual muito pequeno dos humanos, mas, infelizmente, deve aumentar. O que os seres humanos devem fazer com a dificuldade de lidar com as próprias sombras, na sua opinião, Jean Val? As sombras correspondem às sensações negativas que nós sentimos. As sombras correspondem àquilo que na cultura sânscrita, e desculpem falar tanto de cultura sânscrita, mas é a única linguagem que tem conceito para certos conteúdos que a gente procura significar. Então essas sombras são chamadas de sanskaras e vasanas na cultura sânscrita, no sentido dos sanskaras, que são fórmulas mentais. Algumas são boas, mas essas são complicadas, e as automatizações que essas respostas ou fórmulas complicadas terminam criando no genoma. Então, as sombras que nós temos já são jabutis que foram colocados no nosso genoma pelo fenômeno da chamada vida passada, que quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali já surge um cérebro que traz todas essas formas, esses jabutis ou essas sombras. Aí, de repente, esse cérebro vai se tornar, esse zigoto vai se tornar um embrião, um feto, nasce alguém, esse cérebro produz a sensação de um eu, alguém dá um nome a esse eu pensa que é Rogério, e Rogério vai sentir sensações que vão fluir dentro dele, que ele não sabe de onde veio, são essas sombras. A pergunta que a nossa irmã faz, como lidar com isso? Só tem uma maneira, é usar a respiração para, em criando um ritmo respiratório mais profundo e consciente, prestando atenção à respiração que você está fazendo, você criar uma sensação superior a essas sensações outras que, infelizmente, muitas pessoas sentem ao longo do dia, promovido por essas sombras, e em você fazendo essa disciplina, e o mental eu criei exatamente para ensinar a mim mesmo como fazer isso ao longo do dia. O mental é exatamente a gestão de como você
despertar o PKM-zeta no seu cérebro, que é um hormônio que cada vez que você respira e tem a intenção no seu imaginário de se melhorar como ser humano, de substituir memórias desagradáveis, inclinações e impulsos que lhe incomodam, quando você usa a respiração para construir uma sensação de pacificação, nem que seja só no momento que você está respirando, e a sua vontade é comunicada para as suas células que você está querendo fazer isso, o cérebro produz PKM-zeta e isso parece um detergente que vai limpando as tais fórmulas que produzem as tais sombras. Se você criar um mínimo de eficácia nessa profissão diária de produzir para você mesmo a sua sensação e não deixar que a vida jogue as sensações que você já nasceu com ela, que a vida impõe pelas circunstâncias, isso chama-se maestria espiritual. É quando um ser humano desperta para a arte dele mesmo produzir as suas sensações via o uso da respiração. Repetindo e concluindo. A soberania espiritual de um ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. Já por sua vez, o controle das emoções passa inevitavelmente pelo controle da respiração. Não, mas se eu tomar um remédio? Bem, o remédio ataca a consequência. Enquanto a química do remédio fizer efeito, você sente a sensaçãozinha melhor. Mas quando passar o efeito, lá vem a sombra de novo. Boa sorte. Tá, peguei um aqui sem querer, que foi o único que abriu. Pede pra ele, por favor, comentar. Vamos ser breves, claro que o Jean tá cansado. Sobre o Corey Goode, que diz ter comunicações mediúnicas com raças diferentes e que não se pode mais confiar na comunicação mediúnica, pois é uma manipulação de intraterreno se passando por outra espécie. Corey Goode, você conhece ele? Eu concordo plenamente com o Corey Goode no sentido de que a gente não deve confiar em coisa alguma. Tá certo. Mas nada, conheço o trabalho dele, não o conheço. Mas assim, eu apenas corroboro essa prudência dele, porque tem muito boi na linha. Muito boi na linha. Muito, né? Nesse momento nós estamos vivendo, nada é confiável. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, por isso eu sempre escrevo e digo, olha, não, deve ter erro aqui. Porque assim, boi na linha é só o que não falta. Deixa eu ler uma rápida aqui, que é uma pergunta meio simples, mas é interessante. Que é o seguinte, o Armando Euler fez aqui. Ele diz, se nós estamos todos vivendo uma simulação, por que, afinal de contas, se preocupar com qualquer coisa? Olha, há muitas situações graves por trás dessa aparente suavidade do termo simulação. A coisa não é tão simples. Quando um ser adoece, em não se tendo cura, ele às vezes cria um metaverso, que é só uma simulação de uma realidade, e ele cria seres desse metaverso e inocula esses seres com a doença dele, e esse metaverso é a realidade simulada. Então, alguém lá dentro se vê existindo com certos incômodos e certas sombras, e, mas isso é só uma simulação, por que me preocupar? Resposta dada. Não é tão simples assim. Que, inclusive, o que você acabou de relatar é exatamente o que acontece com a gente. A gente está aqui inoculado com o vírus para ser curado. Pois é, cara. Não é isso? Exatamente. Que loucura. Ajude-nos a não sair do 666, hein? Estamos com esse número de inscritos atualmente, não é isso? Pode ser um número. Bem colocado. Hoje a gente está fazendo 666, Janval. Qual a sua opinião sobre este número? O número da sorte. Então tá bom. Mas não é o vamos número sair da dele besta também, porque inscrito quanto mais Nada, melhor. 3 vezes 6, 18, 819, 9 é um número sempre cujo aspecto tríplico, desde que você saiba bem aplicá-lo, não há nenhum problema.